gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos voltar a falar de Dragon Age e o vídeo de hoje eu vou começar a falar de Elvenan, que era a sociedade dos elfos lá há muito tempo atrás, antes de várias coisas acontecerem. Vai ter outro vídeo ou outros, eu ainda tô me decidindo em relação a isso. Esse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre as lendas de Elvenan, como Elvenan e Erlatan eram retratadas nas lendas até a época atual, digamos assim. Dependendo do que você jogou de Dragon Age, você vai ter algumas reações nesse vídeo e espera antes de você comentar, tá? Dá uma seguradinha aí que vai fazer sentido mais tarde. Elvenan era o reino dos elfos, né? Onde eles viviam lá de boa na vida deles, e a capital era Arlatan. Arlatan na língua élfica significa This Place of Love, né, esse lugar de amor. Não era a única cidade, mas é a que ficou mais conhecida e tal, e ela fica localizada lá no norte de Thedas, perto de Antiva, perto de Tevinter. Elvenan, em geral, tinha uma cultura muito rica. Era um reino poderoso, grande. A sociedade era dividida em classes. De acordo com alguns rumores, algumas histórias, a Meryl, inclusive, fala isso no Dragon Age 2, todos em Elvenan tinham o dom da magia, né? Como se todos eles fossem magos, mas aí eu imagino que eles encarassem essa coisa de ser mago de outra forma, porque se todo mundo é, né? Eles também viviam pra sempre, então eventualmente eles decidiam meio que parar de viver, bem entre aspas, tá? E entravam no sono eterno, que era o Tenera. Eu já fiz um vídeo sobre elfos em geral aqui no canal, é um vídeo meio antigo, mas eu vou colocar o link aí de qualquer forma. A civilização élfica é a mais antiga, de acordo com os resquícios que nós temos no jogo de Thedas. Muitos anos depois dos primeiros resquícios, eles encontraram os anões, a civilização dos anões, muitos anos depois que os humanos e os Qunari chegam em Thedas. De acordo com muitos códex, eles vêm de algum lugar além do mar. Inclusive dizem que esse contato com elfos e humanos fez com que a expectativa dos elfos e a qualidade de vida dos elfos mudassem, no sentido que as pessoas foram descobrindo que os elfos podiam meio que ter doenças humanas que eles não tinham antes. Inclusive, a vida deles diminuiu, né? Os elfos... Sabe aquela coisa, o elfo Tolkien, que vivem pra caramba, não sei o quê? Então, os elfos de Dragon Age eram assim também. Só que esse contato com os humanos são uma raça que, se você pegar o parâmetro dos elfos, eles morrem muito cedo. Esse contato faz com que a vida dos elfos comece a encurtar. O panteão élfico é formado por 5 deuses e 4 deusas. São 9 no total. De acordo com a religião élfica, os deuses élficos são os criadores que criaram várias coisas que os elfos têm acesso hoje, e eles estavam numa constante batalha com os Forgotten Ones, né, os esquecidos, e dizem que o único deus que estava incluído nesses dois lados era Fen'Harel, o Dread Wolf, que em português seria tipo o lobo temido. No meu vídeo sobre os elfos eu falo um pouco sobre esses deuses, mas eu falo muito por cima. Entre esses 9 deuses tinha o Elgar'nan, eu acho que é assim que fala, que era o deus da vingança, que ele era meio que visto como o pai do panteão, e ele comanda, né, tudo com Mital. Tem Mital, que é conhecida como a grande protetora, essa figura materna de amor e de justiça. Depois tem Falondin, ele é o deus da morte, da fortuna e que guia, né, os mortos pro além. É um dos filhos mais velhos de Elgar'nan com Mital, e ele tem um irmão gêmeo, que é o Dirfamen, que é o guardador de segredos, dá o presente do conhecimento pros elfos e ensina o valor da família, da fé e da lealdade. Há uma discrepância aí nas informações, porque algumas informações do jogo dizem que Falondin e Dirfamen são os únicos filhos de Elgar'nan e Mital. Tem outros lugares que falam que não, que outros deuses élficos também eram filhos deles, mas enfim, fiquem abertos aí. De qualquer forma, tem Andruil, que é a deusa da caça. Nessas outras informações do jogo dizem que ela também é uma das filhas dos 2 principais do panteão. Ela é conhecida como a grande caçadora, que teria ensinado os elfos como caçar. Tem a Sileisi, que seria irmã da Andruil, é a deusa das artes domésticas, então ela ensina os elfos a usarem o fogo, como usar as ervas e a magia deles pra curar. Tem o June, que alguns dizem que é irmão da Andruil e da Sileisi, outros dizem
que é o marido da Sleaze. Se fosse Game of Thrones, era capaz de ser os dois ao mesmo tempo. O Joni ensina aos elfos como criar arco e flecha, facas e objetos pra se defender e pra caçar. Aí tem a Gillenine, eu acho que é assim que fala, que é considerada a mãe da Hala, que é um animal que você vê muito nos acampamentos deles. Ela é considerada a deusa da navegação. E temos o Fen'Harel, o Dreadwolf, que seria aquele deus mais trickster, né, que engana. Na verdade é um deus que os elfos temem e, enfim, fugiam dele de acordo com as histórias. Um belo dia, provavelmente não era um belo dia, mas enfim, Fen'Harel tava lá e ele meio que falou tanto pros deuses élficos como pros esquecidos, os Forgotten Ones. Ele promete que vai conseguir fazer um acordo entre essas duas facções e ele usa esse argumento pra enganar os deuses élficos, também os Forgotten Ones, e aprisionar eles no além. Tipo, prender eles em outra dimensão pra Elvenan ficar só pra ele. Muitas histórias ainda dizem que os deuses élficos estão presos no que eles chamam de a Cidade Eterna. Quando isso acontece, enquanto um pouco depois, a linha do tempo da história não é muito bem especificada, começa a rolar alguns conflitos humanos, né, mas no caso o Tevinter, com os elfos. E as lendas não são muito específicas do o que foi que realmente causou a guerra entre humanos e elfos, mas que os humanos eram magos muito poderosos e eles usaram magias que envolviam demônios e provavelmente magia de sangue, essas coisas, pra destruir a Latam e as outras grandes cidades. E era uma magia que os elfos não podiam combater, não podiam impedir. A maior parte deles não teriam conseguido combater essa ameaça exatamente porque os deuses deles não estavam mais lá. Os deuses deles foram aprisionados por Fen'Harel e sem a força dos deuses, sem essas figuras lá, os humanos têm força suficiente pra acabar com a Elvenan. E aí eles são escravizados, os que não são escravizados são marginalizados, aquela coisa toda que eu já expliquei no vídeo dos elfos. Ou se você jogou Dragon Age, você sabe bem essa questão política e social em relação aos elfos. É isso que acontece. Essa é a história. Acabou o vídeo. Não, brincadeira. O que acontece? Se você jogou Dragon Age Inquisition, principalmente a DLC Trespasser, você provavelmente tá vendo isso falando: gente, Clarice perdeu o juízo, ela não sabe do que ela tá falando. Se você não jogou o Dragon Age Inquisition, as DLCs e tal, eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar por alto aqui que a gente ganha muitas informações novas sobre essa história que, né, mudam algumas coisas, vamos dizer assim. Porque é importante lembrar, muito da história dos elfos foi perdida, muito da língua foi perdida, porque quando Tevinter dominou os elfos, isso foi apagado. Essas lendas estão incompletas, enfim, falta muita informação, e no Dragon Age Inquisition a gente descobre algumas dessas informações. A saga construiu essa história toda, e aí muita coisa mudou no Dragon Age Inquisition. E como na época, antes do Dragon Age Inquisition, eu nem tinha canal, eu não tava falando disso ainda, não teve já um vídeo de eu falando dessa informação que é meio de conhecimento comum, e aí agora eu explico outras coisas. Não, então eu achei legal fazer essa introdução, por isso que eu falei que ia ter mais de um vídeo, como as lendas falam que e aí no próximo vídeo eu vou falar as coisas que vieram depois. Quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, sim, eu faço pesquisa de lore do jogo pra fazer vídeo de videogame, porque sim, eu acho as histórias do Panteão Élfico muito legal, tem muitas histórias legais. Dava pra colocar tudo nesse vídeo, porque ia ficar longo a beça. Então eu tô pensando se eu faço um vídeo falando sobre as histórias e interações que os deuses tinham, pelo menos que a gente sabe das lendas, né, ainda sem as informações novas que vieram. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar falando de Elvenan, Arlatan em um próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir a página do blog no Facebook e também visita lá, porque tem várias outras coisas. Se você tem uma sugestão de vídeo, escreve aí nos comentários, e se você acha boa essa ideia de fazer um vídeo falando das histórias que aconteciam entre os deuses élficos, escreve aí nos comentários também, né, pra eu saber se eu faço ou não faço. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.